Numa sala de cirurgia, é necessário que o silêncio seja absoluto para que o médico se concentre ao operar o paciente. É necessário que você silencie o barulho da sua trabalhar na sua história. Na sua história. História. Numa sala de cirurgia, é necessário que o silêncio. Fala galera, se vocês estiverem me ouvindo ou puderem ligar a câmera, vão dando um ok, vão falando aí que a gente já já começa, tá? Só tô aceitando aos poucos as pessoas para não ir lotando, tá bom? Aproveitar enquanto a gente está aguardando, já tô aqui editando material para postar aqui no Instagram. Vamos lá. Gente. Vocês estão ouvindo o meu áudio? Estão me vendo? Vão sinalizando para mim, por favor. Ó, o Sérgio já deu um joinha, o Paulo Ferreira também. Sim, perfeito. O Thiago Augusto levantou a mão. Legal, vão avisando aí para a gente ter clareza se está dando certo aí, se está todo mundo conseguindo me ouvir.
Sérgio tá abrindo a câmera, legal. Paz, mano, ouvindo perfeitamente. Legal, então, se você tá ouvindo, o restante, se não sinalizar, eu sei que tá funcionando, tá dando certo. Deixa eu deixar aqui mais alto. Vão me falando de onde vocês são, qual é a igreja de vocês. Se vocês não quiserem gravar, abrir a câmera ou falar com o microfone, pode escrever também. Eu tô de olho aqui no chat, tá bom? A gente vai já se conhecendo um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Belém, Pará, Rio Verde, Mato Grosso. Que legal, vamos falando aí. Vamos falando aí. Cara, eu amo a internet por causa disso, porque ela conecta a gente de vários lugares do planeta, né? Ela aproxima a gente. Ela sendo utilizada direito, ela é uma ferramenta poderosa. Santos, Caruaru, Pernambuco, que legal. Eu tava em Pernambuco tem alguns dias atrás. Um mês, mais ou menos. Vamos colocar assim. Interior de Pernambuco, legal. Que legal, muito bom. Ó, no tempo que eu mandei o link para vocês, eu gravei um vídeo, eu editei a cor do vídeo, eu legendei o vídeo e agora provavelmente já vou postar. A dinâmica do digital ela precisa ser assim, bem prática, bem fluida, porque às vezes a gente trava demais por falta de orientação, por falta de direção. Cara, muito legal. Santos, já fui muito para Santos, muito, muito mesmo. Já já a gente começa, tá, gente? Se vocês não seguem o meu perfil pessoal, vou deixar aqui o meu arroba para vocês irem lá, tá? Vou acabar de postar o vídeo. Tô indo lá agora postar. Então, vai ser um reel. Esse é o vídeo, adicionar. Vou ver a música que eu vou pôr. Vamos ver a música que eu vou pôr aqui. Viu? É. Vai ser essa aqui que tá na trend. Ah, vamos já aumentar aqui o áudio. Deixa eu configurar aqui. Você silencia o barulho da sua Essa alta música ainda. Tem espaço para Deus trabalhar. Legal. O seu silêncio é peça importante do trabalhar de Deus em sua vida. Se você crê nesta palavra, digite amém. Que fazer um lab com outro perfil. E colocar aqui que eu estou na família vitoriosa. Deixa eu ver se tem que acrescentar mais alguma coisa. Vamos só ajustar a capa. Vamos ver aqui. Aí, vou deixar meu rosto mesmo, sem uma capa muito trabalhada. Compartilhar.
Compartilhar. Pessoal, se vocês Uma sala quiserem de cirurgia é necessária. já escreverem as dúvidas de vocês, a gente também já vai batendo um papo. Tem mais gente entrando. Já postei. Já tá lá no perfil, conteúdo criado. Pessoal que está entrando, a Ellen, a Andressa, vão digitando aí de onde vocês são. Sejam bem-vindas. Ó, tem gente de Floripa. Eu, inclusive, vou estar aí em Itajaí, nessa próxima semana. Vai ter a conferência do Mevan, e conferência de pastores aí do Mevan, e aí eu vou estar. Inclusive, eu chego na quinta durante o dia, mas o primeiro encontro é só à noite. E eu vou embora na terça e o último encontro é na segunda. Então, às vezes, quem tiver mais aí de Santa Catarina, por da região aí, dá para fazer. Campinas, morei por muito tempo em Campinas, servi em algumas igrejas do Nazareno, inclusive na Igreja Nazareno Central, por alguns anos, fiz seminário lá. Muita gente aqui, legal, tô muito feliz. Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Galera que tá chegando. A Carol já é figurinha marcada, a Carol já estava na outra. Já dei aula para a filha dela também, então já é conhecida. Vão digitando aí as suas localizações, de onde vocês são. Vai ser um tempo bem legal, um tempo bem legal. Aí eu quero ajudar vocês aí o máximo que eu puder. Muito bom, muito bom. O pessoal está entrando, vão colocando em lugar. Se vocês quiserem, já vão me dizendo se vocês são líderes do Ministério de Comunicação ou não, se vocês são voluntários. Vai ser um tempo bem legal aí de bate-papo, de conversa. E tem gente de tudo quanto é lugar, ó. Ceará, Campinas, Floripa, Santa Catarina, Pernambuco, Santos, Hortolândia, Caruaru, Pernambuco, Rio Verde, Mato Grosso, Belém, Pará. Muito legal. Todos me ouvindo bem? Olha lá, já deixei o amém no Reels. Ó, o Sérgio já falou que é líder de comunicação. Ó, o Thiago já foi lá correndo. Top, ó. Já acabei de ver o vídeo do Thiago. O Thiago vai ser pai, gente. Parabéns, Thiago. Eu acho que é isso mesmo, né? Só para ter certeza. Nesse dia 12 que estávamos gerando bebê para um raiar. Que legal. Parabéns, Thiago. Muito bom. Tá para nascer já, né? Que legal, top. Olha que legal. Pouco tempo eu já sei que o Thiago vai ser pai, já passou por um milagre aí. Massa, massa. Ó, Vermelho, Pernambuco, não tem nem ideia onde fica, mas massa, legal. 2 semanas, que legal. Top, top, muito bom, muito bom. Vou dar mais alguns minutinhos. O Wellington Abreu é um cara muito massa. O Wellington Abreu é o meu pastor, gente. Meu pai espiritual, o cara que cuida de mim. E ele é um cara que ele sempre se coloca na posição de estudante, de aluno, e é uma pessoa sensacional. Sigam ele no Instagram, Wellington Abreu, sigam Família Vitoriosa, porque o cara é fora da curva.
talvez nos tempos atuais, um dos grandes pregadores aí que eu tenho a honra de ouvir semanalmente. Ele é bênção. A palavra dele é dura, não é para qualquer um que dá conta de ouvir, mas é top. Gente, legal. Tem gente que aqui é líder, tem gente que não é. A maioria é líder ou não? Só para eu saber, ou só são voluntários? Eu quero entender um pouquinho. Tem alguém que é pastor aqui, não é? Como que é o envolvimento de vocês? Com mídias, com comunicação? Vão descrevendo. Se quiser abrir o áudio, não tem problema nenhum. E aí, conforme o pessoal vai entrando, eu vou autorizando. Se bem que pelo número já está quase cheio. Não vai ser para mais muitas pessoas, não. A Andressa é líder, legal. A Larissa é líder também. Já trabalho com isso por fora, legal. Então, a Larissa já tem como profissão a mídias, marketing, legal. Que mais aqui? Deixa eu ver. Às vezes demora para ver as mensagens, mas aí eu vou lendo. Tá. Muito bom. Legal. Membro de mídia, legal, legal. Gente, é fácil o Ministério de Mídias na igreja de vocês? Conta para mim. Na mídias e som, voluntária. E na divulgação sou líder, legal. Líder, foto, vídeo, criação, projeção, Severino. Severino da comunicação, legal. Muito bom. É fácil o Ministério de Mídias? O que vocês acham? Tenho dificuldade em conduzir, ter ideias, legal. Essa semana, eu tinha pedido para vocês mandarem, nessa última semana, na verdade, né? Eu tinha pedido para vocês escreverem algumas dúvidas que vocês tinham. E aí a gente vai bater um pouco um papo sobre esses desafios, né? Muito difícil. Deixa eu entender um pouquinho a faixa etária de vocês. Momentos fáceis, momentos difíceis. Legal. Ó, eu vou pegar o gancho aqui da Andressa. Ela disse assim: a minha igreja é pequena e o pessoal com mente bem fechada para essa área. É uma luta. Muito bem. Andressa, seja em igreja grande, acaba sendo um pouquinho mais fácil esse processo, porque já tem uma estrutura maior, na maioria das vezes já tem alguém que já estava há muito tempo desbravando esse caminho, mas quando você é o pioneiro, tem os seus prós, mas também tem os seus contras, né? O desafio de romper a barreira da idade, da geração, o desafio geracional é um desafio muito, 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 muito grande, né? Vou contar uma história aqui, e o pastor Wellington está aqui de prova. Há um ano atrás, a família Vitoriosa de Atibaia, ela era bem engatinhando no ministério de mídias, né? O pastor Wellington, ele falava assim, ó, TikTok, sem futuro. Redes sociais, cara, esquece, não precisa. Mas, no meio da pandemia, eles tiveram que se adaptar. Por que eles tiveram que se adaptar? Porque não tinha mais culto. Não tinha mais a igreja aberta. Pela primeira vez na história, as igrejas se fecharam. E aí, o que você vai fazer? Você tem que dar um jeito para essa história. Então, as redes sociais, elas acabam sendo uma ponte entre a igreja física e ela supre, de certa maneira, uma lacuna que foi gerada na pandemia. Na verdade, ela já existia, mas ela é intensificada de uma maneira assim brutal com com a pandemia, né? Essa semana fizemos uma campanha para o primeiro retiro de jovens, deu super certo. Estávamos ganhando muita visibilidade, muitos seguidores por dia, somente através dos Reels e Stories. Legal, já vou falar sobre como crescer nas redes sociais da sua igreja. E esse desafio de você desbravar um ministério de mídias, ele, por mais que seja árduo, por mais que ele seja complexo, por mais que ele gere muito desconforto, ele é um lugar importante. Se você tem a oportunidade de ser o pioneiro, é uma honra para você. Sabe por que eu falo que é uma honra? Porque você consegue começar de uma maneira correta. Quando você tem que pegar no meio de uma pandemia ou num sufoco um projeto novo, ministerial, ele acaba sendo muito mais desafiador, porque aí você tem pressão, você tem que correr atrás do tempo, você tem limitação de ferramentas, você tem uma limitação de recursos financeiros, de mão de obra capacitada, de voluntários que entendam da área. Então, é uma série de coisas que a gente tem ali como desafios
sendo pioneiro. Porém, mais do que você ter pessoas capacitadas, ter estrutura financeira, ter equipamentos, se você tem um bom projeto, se você tem um bom plano, isso, por mais que às vezes demore, ele vai acontecer de uma maneira muito saudável. Vai ser gradativo, ok? Então, não se sinta frustrado com os pequenos começos. Os pequenos começos são os melhores, os mais saudáveis. E aí, como eu estava contando da história lá do pastor Wellington, aí um belo dia, o Flávio, que é um grande amigo nosso, ele me chamou para conversar com o pastor Wellington, eu ainda não fazia parte da família Vitoriosa, e aí nessa conversa a gente falou um pouco sobre o quão é importante uma ferramenta sendo utilizada com um propósito. As redes sociais isoladas, elas sem um grande propósito, elas não levam a lugar nenhum. Só é infla-ego, só é métrica de vaidade. Mas quando a gente consegue entender o propósito, você acaba sendo muito mais efetivo e você consegue trazer os pastores e a liderança da sua igreja para perto para apoiar o projeto. As primeiras pessoas que precisam apoiar o projeto é a liderança. Se a liderança não te apoia, você vai sentir uma grande dificuldade de desenvolver. E aí, talvez, você vai ter que mostrar resultados para, aspas, convencer essa liderança. Mas eu sempre falo que não é o caminho mais saudável. O caminho saudável é quando você gera resultado, mas antes de você gerar resultado, você trouxe para perto, mostrou o propósito, a liderança compreendeu esse propósito e agora se gera resultados juntos. Pequenas porções, pequenas doses de resultados juntos. E isso faz toda a diferença. Eu falo que as mídias sociais elas têm um grande objetivo. Ela é uma extensão do relacionamento das pessoas na igreja. Onde eu estou querendo chegar com essa fala? Hoje, nós não conseguimos separar o digital do mundo físico, é uma coisa só. Antigamente, a gente falava assim, nossa, vou para a internet para me distrair um pouco. Hoje é o contrário, vou deixar a internet de lado para eu me distrair um pouco, estou cansado. Porque é o tempo todo a gente lá com o celular na mão, passando para cima, passando para cima, passando para cima, e sendo um consumidor de conteúdo, né? Mas aí vocês estão lá na posição de líderes do ministério, de voluntários do Ministério de Mídias, e aí vocês precisam ter claro o propósito. O propósito principal é gerar relacionamento e desenvolver comunicação com a sua comunidade local e com a sua comunidade igreja. Então, quando você compreende isso, você define isso, é muito provável que a sua liderança vai te apoiar. Um outro propósito muito importante, fundamental para o Ministério de Mídias é evangelismo. É uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas e levar o evangelho. E, por fim, nós temos o último propósito, que é uma ferramenta de discipulado. Você pode utilizar as mídias sociais da sua igreja para discipular pessoas. E eu não estou falando somente de fazer um Zoom, um Google Meet e fazer uma célula, ou fazer um discipulado individual. Todo conteúdo pensado, construído, que é educacional, ele vai somar no discipulado. Ele não vai ser uma ferramenta como principal, mas ela vai ser um instrumento muito importante aí para agregar valor, tá ok? Muito bem, vocês já estão aí cansados de ouvir eu falando sobre isso. Vocês estão cansados de ouvir que as redes sociais são importantes, vocês estão cansados de ouvir que precisa criar conteúdo, e aí eu bato muito numa tecla que é, não faça panfletagem digital. Rede social, ela não serve para panfletagem digital, ela serve para relacionamento. Mas você pode produzir conteúdos para divulgação de eventos, ok? Então, se você for colocar aí num espectro de percentual, eu diria que é 30-70. 30% é conteúdo de divulgação de eventos e 70% é conteúdo para atrair, conectar, consolidar, ok? Atrair, conectar e consolidar pessoas. Vou colocar aqui no chat. Então, você precisa de 70% dos seus conteúdos ser para atrair, conectar
e consolidar as pessoas. Às vezes você faz lá um Reels, o vídeo fica top, fica legal, ele viraliza, pega 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50, 100, 1 milhão de visualizações, mas aí você ganha poucos seguidores, você ganha poucas pessoas. É porque você conseguiu atrair. E às vezes você até conectou, mas você não consolidou essas pessoas nas suas redes sociais, na rede social da sua igreja. Então, hoje a gente vai bater um papo, eu vou tirar muitas dúvidas de vocês, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa produção de conteúdo intencional. Como você vai produzir conteúdo e como você vai até divulgar seus eventos da sua igreja de uma forma mais interessante, mais legal, mais criativa. Até aqui tá todo mundo comigo? Todo mundo tá bem? Dúvidas, ressentimentos, mágoas, desabafos? Tranquilo. Tranquilo, Paulo falou. Tudo ok. Fabiana mandou um joinha. Tô voltando aqui no chat para ver se mais alguém falou. Sérgio Robert falou também. Tranquilo. Legal. Então, tem gente que é líder de adolescente aqui e integrante do Ministério de Mídias e Marketing. E aqui eu vou fazer um gancho, tá, gente? A galerinha de 20 anos para baixo e a galerinha de 20 anos para cima, nós vamos separar em duas categorias, ok? Os migrados e os nativos. Os migrados são os acima de 20. Os nativos são os abaixo de 20. Os migrados são aqueles que saíram do analógico, conheceram o YouTube era quadrado ainda, nem era widescreen, a internet era discada, era de fim de semana, era ICQ, MSN, era o vlogão, a galera lá das antigas, e essa galera é migrada, então ela soube viver sem e agora ela tem que aprender a lidar com a ferramenta digital. Os nativos, não, os nativos eles já nasceram, eles são a geração touchscreen. Você tira uma foto, um menininho de 2 anos, você deixa eu ver, porque é instantâneo. A gente não esperava uma semana, 2 semanas para ver a foto que ia ser revelada, e quando chegava a foto, tava tudo borrado, olho vermelho, aquele caos. Então, nós temos essas duas grandes gerações. E você, se você conseguir atrair os adolescentes e os jovens dessa faixa etária, você vai ter uma equipe poderosa para dar continuidade no ministério, ok? Por que eu falo isso? Porque é uma galera que tem muita facilidade em lidar com as ferramentas do digital. Então, facilmente ela produz um vídeo no CapCut, facilmente ela faz uma foto legal. Então, ela já está habituada com o mundo digital. E às vezes a gente que é um pouco mais velho, eu não sou muito mais velho, tá? A gente tem que ralar um pouquinho mais para entender uma ferramenta, né? A gente precisa investir mais tempo e energia para isso. E aí a primeira dica que eu vou dar para quem é líder se você foi chamado para líder e a sua equipe é uma equipe aí intermediária de quantidade de pessoas, fique só na gestão, para que você consiga identificar o potencial de cada membro, de cada voluntário, e você extraia o melhor dele. Agora, se você realmente tem um time pequeno, um grupo de voluntários mais reduzido e você tem que colocar a mão na massa, crie momentos, uma escala em que você vai conseguir se distanciar um pouquinho para ver como que está o desenvolvimento individual e coletivo do ministério, tá ok? Não é só pôr essa molecadinha aí para trabalhar. Essa galera precisa ser discipulada, ela precisa ser cuidada, tá? E na maioria das vezes a gente não dá uma devida atenção para eles. Eles têm seus desafios, as suas lutas, e a gente não olha com um olhar empático para eles, tá ok? Então, se atentem a isso. Mas legal, vocês já entenderam aí a importância de a gente unir essas duas gerações. Na mesma igreja você vai ver o pastor sênior de 60 anos de idade que detesta Instagram, que detesta a rede social, e você vai ver o adolescente de 17 anos que ele tem mais audiência na internet do que o tamanho da igreja. Você tem lá um adolescente de 17 anos que é TikToker, que tem 500 mil de seguidores. Então a gente tem que aprender a conduzir esse conflito geracional, esse desafio aí de gerações, e aproximar, trazer a experiência da galera mais velha e a facilidade de lidar com as ferramentas e com o formato de conteúdo. E aí, quando a gente junta, a gente consegue desenvolver
bastante coisa. Para começar, eu quero falar com vocês que hoje a gente vai bater um papo sobre como crescer a rede social da sua igreja, tá ok? A minha intenção aqui é hoje a gente falar de alguns tipos de conteúdo que vai fazer com que a sua igreja cresça de uma maneira absurda a quantidade de seguidores e, consequentemente, visitantes na sua igreja. Vocês querem isso? É o que vocês querem? Vamos ver. Sérgio mandou joinha. Comentem. Com certeza, a Fabiana falou. Só bora. Claro. Ok. O que mais? O Thiago mandou joinha. Priscila mandou sim. Legal. Tá. A gente precisa definir os conteúdos que vão ser para... Vai ficar salvo? Vai ficar só para os meus mentorados. Então, eu tenho um grupo de mentoria e aí a live fica salva para eles, tá bom? Não fica disponível gratuito. E aí, eu falei que nós temos conteúdo que atrai, conteúdo que conecta e conteúdo que consolida, ok? E aí eu quero que vocês imaginem um funil, ok? Conteúdos que atraem está no topo desse funil. Conteúdos que vão conectar está no meio desse funil. E conteúdos que servem para consolidar está no fundo do funil. Ou seja, vai ter muita gente entrando nesse funil, só que conforme ela vai entrando nesse funil, menos pessoas vão ficar na parte de baixo, ok? Então, o ideal é que muita gente entre para que nessa parte de baixo do funil, mais pessoas fiquem na nossa igreja, mais pessoas fiquem nas nossas redes sociais, ok? O conteúdo que mais viraliza e mais vai atrair pessoas é o Reels. Vídeos de 1 minuto a 1:30, vamos colocar 1:25, são os vídeos que vão mais bombar, tá? Nesse formato. Então, se você for lá no seu Instagram, você vai puxar para o lado ou clicar no maisinho e do lado você tem 3 abas, né? Publicação, Story, você vai lá no Reel e você vai subir um vídeo de 1 minuto, ok? Primeira informação importante para você construir esse tipo de conteúdo. Evite colocar um vídeo na vertical. Evite, a menos que seja alguns casos específicos. Crie conteúdo na vertical, um conteúdo que ele seja nativo em Instagram ou TikTok. O que é um conteúdo nativo? Ele já é criado no formato daquela rede social. A tentativa de aproveitar um tipo de conteúdo, ela é importante, ela é fundamental, mas se você postar assim, o Instagram, ele derruba um pouco o engajamento, tá ok? Eu fiz um teste, inclusive ontem, né? Eu tenho um cliente, eu tenho uma agência de marketing, eu fiz um post de um vídeo nativo e no outro dia eu fiz um outro vídeo em formato horizontal para mostrar. E o nativo pegou 7.500 visualizações em menos de 12 horas. O conteúdo na horizontal, em 12 horas, não pegou nem 500 visualizações. Então, para você ver como isso vai influenciar muito, tá ok? Então, quando você for produzir um vídeo de Reels, faça no formato já nativo, ou seja, na vertical. Ou seja, 9:16. Essa é a proporção lá do CapCut, proporção lá do InShot. 9:16, ok? Outra coisa muito importante. Vou falar coisinhas básicas antes mesmo de falar do conteúdo. Não esqueça de colocar algumas hashtags. E colocar a sua localização. Hashtags. Não coloquem hashtags aleatórias. Por exemplo, likes for like. Ou follow to follow. Aquelas hashtags para um seguir o outro, que na verdade só vai trazer um público desqualificado. Então, se o vídeo é sobre adoração, coloca adoradores por excelência, adoradores, cristãos que adoram, coloca hashtags que realmente têm a ver com o tema e algumas genéricas. Então, se você for colocar, por exemplo, 8 hashtags, que eu acho que é uma quantidade saudável, você vai colocar aí 5 hashtags específicas e 3 hashtags mais genéricas, dentro do seu nicho, no caso, igrejas evangélicas, ok?
Aí o Júlio fez uma pergunta muito boa aqui. Rian, e se for usar também para o YouTube? Faz na vertical ou horizontal? Aí eu vou trazer uma informação importante, ok? Depende da origem que está sendo criado o conteúdo. Se você criou, pegou uma, por exemplo, uma pregação que está no YouTube, que ela é na horizontal e quer reaproveitar para vertical, top, tranquilo. Você vai conseguir colocar no YouTube Shorts, vai conseguir colocar no TikTok e vai conseguir colocar no Reels do Instagram. Excelente, ok? Fazer o contrário já não é agradável. Já reparou que aqueles vídeos que você tem lá duas telas pretas e o vídeo está no meio é chato de ver? Não é atraído, atraente para os olhos? Então, o ideal é, se você está falando de um conteúdo raiz, o que é um conteúdo raiz? Conteúdo muito denso. Então, uma pregação é um conteúdo raiz, é um conteúdo de 45 minutos a 1 hora, em que você consegue fazer diversos cortes, ok? E aproveitar esses materiais em redes sociais mais instantâneas. YouTube não é uma rede social instantânea. YouTube é um mecanismo de busca educacional, na maioria das vezes. Entendeu? Respondeu a sua dúvida, Júlio? Então, ó, eu quero que, se vocês conseguirem acessar no celular, acessem aí, família underline vitoriosa, e eu vou mostrar, vai lá na aba de Reels, e eu vou mostrar para vocês um vídeo interessante que foi criado no formato. Aliás, todos os vídeos, os últimos vídeos, foram criados já nativos em Instagram. E aí vocês vão ver que alguns têm poucas visualizações, alguns têm média visualizações, mas você vai ver que alguns já estão batendo 16 mil visualizações, 10 mil visualizações, 5 mil visualizações, 1.000 visualizações, ok? E ele é mais agradável de se ver. Agora, os vídeos que não são nativos, eles já são um pouquinho mais tediosos, ok? Então, você já vai entrar no Família Vitoriosa, já vai seguir para acompanhar. Aqui é um perfil que a gente está trabalhando aos poucos e em passos devagares a gente está estruturando toda a produção de conteúdo, tá ok? Então, o desafio era sair da inércia. Hoje a gente saiu da inércia. Produzimos muito conteúdos todos os dias, ok? Agora a gente aperfeiçoa o conteúdo. O imperfeito feito é melhor do que o perfeito não feito. Saiam do campo do perfeccionismo, ok? Isso é importantíssimo. Muito bem. Colocou hashtags lá. Até colocar aqui, ó. Hashtags. 5 hashtags específicas, 3 genéricas, ok? Coloquem a localização. Rian, que localização eu coloco? A localização da sua igreja, mas varie com a localização da sua cidade, ok? Por exemplo, coloque. Vou dar um exemplo aqui em Atibaia. Aqui eu estou em Atibaia, interior de São Paulo. E aqui a gente tem a hashtag, a localização principal, Atibaia, vírgula, São Paulo, Brasil. Mas tem uma localização muito forte em Atibaia, que chama Atibaia City. Então, essa localização, ela é bem forte, bem utilizada. Então, tem que variar, mas colocar localizações da sua cidade. Mas você também não pode colocar uma localização de um parque, por exemplo, a não ser que seja uma atividade extra. Aqui a gente tem uma montanha muito conhecida que chama Pedra Grande. Se você colocar que você está na Pedra Grande um conteúdo de igreja, não vai ornar, não vai combinar. E o Instagram ele entende que lá é uma localização de entretenimento, de aventura, de passeio, e isso vai influenciar diretamente. Ele não vai entregar, ok? O algoritmo do Instagram é inteligente. Ele quer que os dados sejam organizados de uma maneira que as pessoas que pesquisem encontrem o que elas querem e o que elas estão pesquisando, ok? Então coloquem hashtags, coloquem localizações precisas, ok? Um outro passo importante é a utilização de CTAs. Eu estou escrevendo aqui, tá? Mas vocês podem ir escrevendo aí também para ajudar o pessoal. O que é CTA? É o chamado Call to Action, ou em português, chamada para uma ação. Se você está tendo 1.000 visualizações em um vídeo, 500 visualizações em um vídeo,
e você não está pedindo para a pessoa fazer alguma coisa, você está perdendo a oportunidade. Por quê? Porque nas redes sociais as pessoas têm um comportamento padrão de não tomar atitude a não ser que elas sejam direcionadas. Só que também não adianta você mandar ela fazer 15 coisas. Pega uma coisa só e pede para ela fazer. Por exemplo, eu postei um vídeo agora, eu falei assim, ó, digite amém. E as pessoas digitaram amém. Gerou comentários. Mas eu poderia ter dito assim, ó, se você crê nessa palavra, envie esse vídeo para 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Ou seja, esse conteúdo, ele é um conteúdo em que, por mais que você está trazendo para uma pessoa, para um grupo de pessoas, você está tornando essa pessoa participativo, ok? Ela se torna participante desse conteúdo. As chamadas para ação, elas servem para isso. Então, você pode introduzir uma chamada para ação logo no começo do vídeo, no meio ou no final. Então, vou dar um exemplo. Pessoal, hoje eu vou trazer uma mensagem sobre avivamento, mas antes de eu começar, se você gosta de conteúdos de igreja, de avivamento e do poder do Espírito Santo, já vou te pedir para você seguir meu Instagram. Eu quero falar sobre o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu assim, 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 assim. Se você crê nesse avivamento, já digita nos seus comentários. Amém. Você percebe que é um conteúdo que envolve a participação da pessoa? Esse tipo de conteúdo ele vai engajar muito mais do que só trazer uma mensagem, ok? Não estou dizendo que você não pode fazer conteúdos assim, ok? Aí você fala assim, Rian, eu não vou mendigar like. Quem quer ver meu conteúdo que veja. Rian, eu não vou pedir para a pessoa comentar porque parece que eu estou implorando. Tudo bem, se você for para essa linha, não há problema nenhum. Mas se você for nessa primeira linha que eu estou dizendo, a chance de você ter mais pessoas engajando, comentando, curtindo, compartilhando é muito maior. O pastor Wellington está digitando aqui kkkk, porque a gente recentemente passou por uma experiência dessa. E ele falou, Rian, eu não vou fazer, eu não vou falar. Eu falei, pastor, não tem problema. Não há problema nisso. O que não pode é não ter call to action. Então, se o senhor não vai pedir, não tem problema. Nós vamos colocar algum elemento, alguma frase escrita na legenda. Nós vamos utilizar do conteúdo como um todo para trazer esse call to action. Porque é fundamental. Por exemplo, você está assistindo um vídeo lá no YouTube, aí de repente aparece um plim, do nada, se inscreva no nosso canal. E o cara falando. Mas você automaticamente, opa, vai lá e vai se inscrever. A Priscila disse que está travando. Está travando de verdade? Tem mais alguém que está passando por isso? Ou está dando para ouvir legal? Tá tranquilo, tá de boa, legal. Priscila, se necessário, às vezes sai e entra rapidinho, que aí volta. O Júlio também falou que não travou, tá tudo normal. Vou dar um minutinho aqui para se tiver mais alguém que travou, queira entrar e sair, a gente já vê isso aí. Legal. Então, o conteúdo de Reels é um conteúdo que ele vai atrair pessoas. Então, você precisa garantir que essa pessoa fique. Porque esse conteúdo é um conteúdo que é muito entregue. O Instagram criou o Reels, a aba Reels, para competir com o TikTok. Então, ele é o formato de conteúdo que ele vai mais entregar. Então, vai ter muitas pessoas que vão visualizar e não necessariamente pessoas que vão seguir, se você não der uma voz de comando. Se você não der uma voz de comando, ela não vai fazer. Eu acabei de postar um conteúdo. Eu falei, ó, eu marquei no cronômetro, era 19h15, eu mandei o link para vocês e eu gravei o vídeo, eu coloquei legenda no vídeo, eu editei a cor do vídeo, eu postei agora, em 15 minutos. Rian, você mandou as pessoas seguirem, comentarem, compartilharem? No vídeo eu não falo isso. No final do vídeo eu coloco siga, eu sou Rian Lima. Na legenda eu coloco digite amém. Então eu usei duas call to action. Já tem um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês. Entrem lá no meu perfil. E aí vocês vão vir para
esse aqui, ó. Então é o 1, 2, 3, 4 da primeira fileira. É um que eu começo assim, ó. Eu desafio você não passar esse vídeo. E aí eu falo que a Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã e eu vou trazer 3 chaves poderosas. O meu perfil é Eu Sou Rian Lima. Pronto. Já digitei aí no chat. Então, eu viro e falo assim, olha, eu vou trazer 3 chaves poderosas. Primeiro, eu desafio a pessoa. Ninguém gosta de ser desafiado. A pessoa vai ficar só porque ela se sentiu desafiada. Aí eu dou a primeira dica, dou a primeira chave, eu dou a segunda chave. Aí antes de eu dar a terceira chave, eu falei assim, ó, se você crê nessa palavra, já envia para alguém. Aí depois eu dou a terceira chave. Então esse vídeo é um que tá escrito ali, ó, aprenda com Naamã, é o quarto vídeo da primeira fileira ali das 3, na primeira da esquerda. Então vocês vão ver que o último vídeo que eu postei, eu não utilizei no vídeo, verbalizando, falando em voz alta, uma call to action. Mas eu coloquei no final do vídeo e na legenda alguma ação. Ok? Certo? Então a call to action ela é fundamental. Ok? Porém, é necessário também que você pense numa outra forma de fazer uma call to action, ou então divulgar alguma coisa. Quando você posta uma arte, às vezes você vai ter, sei lá, 10, 15, 20, 50, 100 likes, 100 curtidas. Mas, quando você posta um vídeo, você vai ter 500 mil visualizações. Vai ter muito mais. Então, se no final do vídeo você não quiser colocar uma call to action, mas quiser colocar, por exemplo, o banner de um próximo culto ou de um evento que vocês estão divulgando, também vai ser muito legal. Você vai aproveitar aí o gancho, entendeu? Então, imagina que nesses últimos, você vai fazer um compromisso de postar um vídeo por dia. Vai dar 7 vídeos e a média de visualização vai ser 500. Então, a gente está falando que de 3.500 visualizações. Essas 3.500 visualizações são 3.500 pessoas que vão ver o banner, que vão ser abençoadas pela palavra, mas vão receber aí um banner de divulgação, ok? Beleza? Este tipo de conteúdo é um conteúdo para atrair pessoas, ok? Você atrai pessoas com conteúdo de Reels, mas não necessariamente você vai fazer essas pessoas ficarem nesse conteúdo, ficarem na rede social, ficar no Instagram da sua igreja, ok? Então, você vai perceber que é um tipo de conteúdo que vai ter muita visualização, mas às vezes pouco likes, poucos curtidas, ok? Então, ele... E assim, de verdade, o curtida é a última métrica que você tem que avaliar, ok? Mas os aviõezinhos, os salvos e os comentários, eles são muito mais relevantes, ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre criação de conteúdo de Reels? Pode falar, gente. Assim, não existe pergunta boba, tá? Perguntem mesmo. Alguém tem alguma dúvida em relação à criação de conteúdo de Reels? Sim, não, não, sim. Tá tudo em ordem, posso seguir. Minha pergunta é sobre legenda que você utiliza nos vídeos. Eu uso o CapCut, mas as que você usa parecem mais chamativa. Ótimo. Eu ia falar agora dessa parte, que era a última parte em relação aos conteúdos de Reels, ok? A Priscila falou que o vídeo não tem tanta facilidade. Legal, vou também trazer uma dica muito legal para esse tipo de desafio, ok? Rian, o que você utiliza para fazer suas legendas, que elas são muito chamativas? Ok. Eu preciso que vocês entendam que as pessoas elas se distraem muito rápido. É importante que você entenda o comportamento das pessoas e como elas reagem nas redes sociais, para que você consiga ser atrativo e atraente o suficiente para você manter essa pessoa prestando atenção em você. Então, eu utilizo um aplicativo chamado Captions, ok? Esse é um aplicativo pago, ele tem 3 dias gratuitos, ele por mês é R$ 60,
E por ano, ele fica R$ 200, aí fica em torno de R$ 18 por mês. Ai, Rian, é caro, não quero pagar. Tudo bem, utilize o CapCut, que é gratuito, e brinque com as fontes. Então, no CapCut, você tem a opção de utilizar fontes diferentes. Então, isso é uma maneira de você tornar o vídeo mais atraente. O Captions, ele tem inteligência artificial. Então, ele automaticamente ele sabe a minha entonação de voz e ele dá uma ênfase em algumas palavras específicas. Então, ele para mim é o mais interessante para chamar a atenção, porque as pessoas às vezes, muitas delas, tá? Eu não vou saber ao certo a estatística, mas estava em torno de 40 a 45%. As pessoas assistem os vídeos no silencioso, porque às vezes ela está no trabalho. Então elas leem a legenda. Se não for algo atrativo, que muda de cor, que pisca, que faz aquilo, as pessoas vão parar menos no seu vídeo. Então elas vão até começar a assistir, mas elas vão sair. Ok? Isso, eu ia falar também. O CapCut tem a função do karaokê. O que é a função do karaokê? Ele vai dar esse mesmo destaque do Captions, entendeu? Legal, vieram algumas perguntas muito interessantes aqui, eu vou responder uma de cada vez. A Priscila falou assim, Rian, eu tenho dificuldade de produzir vídeo, por isso não posto menos, por isso posto menos, por isso eu sou sozinho. Então, existem algumas alternativas. No CapCut tem uma aba chamada Modelos, e lá ele tem templates de vídeos, com frases, com montagens de fotos, então você pode aproveitar, às vezes, um post de foto, várias fotos para fazer um post. Vou pegar aqui um exemplo. Quer ver? Se vocês não conseguir ver. Esse vídeo é um vídeo, é o 1, 2, 3, 4, é o quarto vídeo na fileira do meio, e é um vídeo que tá uma foto minha no avião, e aí eu peguei do modelo do CapCut. E ele pegou, ele é parado, o vídeo não tem nada. É só a legenda, é que a tua presença me faz, que é a letra da música, ok? Então, eu peguei uma foto, então você pode pegar uma foto do culto que ficou top, entendeu? Pegou uma foto do culto que ficou top e fazer uma montagem como essa. Vai ser super efetivo também, entendeu? Vamos lá para a próxima pergunta. Os vídeos que faço são atraentes. Uso músicas em alta, mas os vídeos só estão com média de 800 visualizações. Estou testando horários diferentes e outras coisas, mas não está dando efeito. Perguntaram também ali em cima sobre o horário interfere. Aqui eu vou dar um segredo muito importante. Quando vocês olharem lá nos insights, se vocês clicarem lá, painel profissional, ver tudo, lá, e aí em total de seguidores, lá na parte de baixo, ele diz os horários, os melhores horários para se postar. Então, no meu caso, às 18 horas e às 15 horas é o melhor horário para eu postar. Só que, na verdade, é o horário que as pessoas estão online. Então, se eu deixo para postar nesse horário, primeiro que está todo mundo postando. Então, o hack, o truque, está em você postar aí de 30 minutos a 15 minutos antes desse horário. Então, se o seu pico, se o auge é às 18 horas, postar ali 5h30 e 5h45 vai ser legal, ok? Então, o horário realmente ele interfere. Porém, conforme a sua rede social vai crescendo, o Instagram da sua igreja vai crescendo, você vai educando o seu público e dizendo quais os horários que tem postagem, tem criação de conteúdo, ok? Vamos lá. Rian, e o que que eu faço com essa... Matheus, manda o Instagram da sua igreja para eu dar uma olhada. Eu quero ver esses Reels e aí eu vou pontuar diretamente no Instagram da sua igreja. O Júlio perguntou, Reels de resumo do culto tem que ser postado logo depois do culto? As fotos do culto tem que postar antes de terminar o culto? Sim, não depende. Tudo é questão de você avaliar, ok? Como funciona aqui? Aqui nós tentamos postar um Reels durante o culto, ok? E as fotos no outro dia. Ou às vezes no mesmo dia. Essa é a família vitoriosa. A família vitoriosa do Tocantins, por exemplo, a direção é outra. A direção é, terminou o culto, precisa ter as melhores fotos. Ok? Então, existe um certo, existe um errado? Não, existe aquilo que o seu time de voluntários consegue produzir. E ser consistente, porque rede social é consistência.
Se você faz isso, aí no outro dia não posta, e aí numa semana faz um horário, essa inconsistência de horário, o Instagram ele interpreta. E aí ele não vai entregar, tá? Então tem que ser efetivo nisso, tá ok? Nessa questão, então, eu não digo que tem um padrão. O que você pode sempre pensar? Existem mecanismos que facilitam a produção de conteúdo. Então, por exemplo, você pode criar um álbum no Facebook na segunda-feira, por exemplo, e postar lá, sei lá, 50 fotos editadas do culto, mas pegar de 5 a 7 e postar no mesmo dia. Você cria lá um preset no Lightroom, não sei quantos conhecem, esse é o nome do programa. Ele tem tanto para celular quanto para computador, tá? Para computador é pago, para celular é gratuito, e lá você consegue já deixar edições pré-prontas das fotos, tá? Então, isso vai facilitar muito na hora de postar. Em relação a vídeos, aproveite alguns vídeos que você vai postar nos stories para fazer um reel, entendeu? Rian, mas não vai ficar feio? Não, se você fizer bem bonitinho, bem orientado. Não consegui usar o Captions, ele não funcionava logo no início. Sabe me dizer se é somente para iOS? Sim, é só para Apple. É só para iPhone. Mas tem uma opção alternativa, quer ver? Deixa eu pegar aqui o nome. Que é para Android também, quer ver? O próprio karaokê do CapCut é uma alternativa, tá? Vou pegar aqui para mostrar para vocês uma outra opção. Esse aqui, ó. Peguei o nome. Chama Subtile. E dá para você também fazer pelo computador, tá bom? Legal. Não consegui usar. Tem algum app que consegue desfocar fundo de vídeo? Uso um efeito do Instagram, mas perco muita qualidade. Deixa eu pensar aqui se tem algum. Bem, se você utiliza iPhone, a própria câmera do iPhone nativa, sem efeito, ele tem desfoque a partir do iPhone 8, tá? Os mais modernos têm um desfoque muito melhor. A versão do 13 para cima tem o modo cinema, que ele dá um desfoque absurdo. Mas deixa eu ver se tem algum aplicativo que tem de desfoque. Não, é só o filtro mesmo. E até o filtro do Instagram não é tão preciso, viu? Aí tem que entender assim, qual que é o objetivo de usar o desfoque. Uma alternativa é você usar o efeito blur no CapCut. O efeito blur no CapCut. Então você vai lá montar o vídeo, e aí você coloca ali o efeito blur, que ele vai dar essa desfocada no CapCut. Para mim, o CapCut gratuito é o aplicativo mais completo que tem no mercado, tá? Tem como postar Reels programados? Antes não tinha essa função, agora tem, tá ok? Ainda é um pouco limitado, mas quando você vai criar um vídeo, vou dar um exemplo aqui no meu. Você vai lá, seleciona lá Reel, aí você coloca lá o vídeo que você quer, adicionar, avançar. Nessa tela aqui, ó, a tela de, não sei se vocês conseguem ver, essa tela aqui de vocês colocarem a legenda, vocês vão descer até o final e vai lá, configurações avançadas. Nessa parte, tem a opção programar esse Reel. E aí vocês vão colocar o horário que vocês querem postar esse Reels. Às vezes falha, tá, gente? Então, é uma ferramenta aí um pouquinho aí que está sendo trabalhada, ok? Uma outra alternativa é você utilizar o... Dentro do Meta, dentro do Facebook, tem lá os agendamentos, tá? A Ellen falou assim: tem desfoque? Eu uso 11, mas não consigo usar desfoque na sua própria câmera. Eu uso desfoque nos stories quando quero focar em somente uma pessoa no meio da adoração. Não, no iPhone, o que você vai fazer? Você vai abrir a câmera, você vai clicar e segurar no objeto. Aí ele vai aparecer assim, ó, objeto de autofoco bloqueado. E aí ele vai ficar focado nesse objeto, e aí o restante ele dá uma desfocada. Não é uma desfocada de uma Sony A7500 ou do modo cinema do iPhone 14, mas ele tem um leve desfoque. Aí, do contrário, utiliza o CapCut mesmo. Pessoal, em relação a Reels, ficou claro esse tipo de conteúdo?
Ah, eu preciso abrir o Instagram aqui do Matheus para ver aqui é o post que ele tinha comentado. PIB. Jardim Meriti, é isso, né? O Matheus tá aí, posso avaliar, Matheus? O Matheus Soriano. Posso mandar real, firme e forte? Não tem teto de vidro, tenho certeza. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza. Gente, tudo que eu falar agora não é uma crítica com o objetivo de destruir o trabalho. Pelo contrário, é agregar. Ok? Ele falou que ele não estava conseguindo pegar mais de 1.000 visualizações no post. Mas agora eu gosto de trazer uma reflexão, como as métricas, elas às vezes nos deixam numa situação de só olhar para ela. O perfil da igreja tem 575 pessoas de seguidores, ok? E ele está dizendo que não consegue passar de 1.000. A média de visualização é 400, 800, 700, 200, 800, 5.000, ok? 1.600. Ou seja, é mais do que a quantidade de seguidores. Isso não é ruim, pelo contrário, é muito bom, ok? Só que tem alguns conteúdos aqui que a gente precisa modelar. Eu vou abrir aqui esse aqui, ó. Há poder no nome de Jesus. A gente tem que parar com esse negócio assim, não, vou ir lá na irmã Joaquina. Vou lá na irmã Joaquina, que a irmã Joaquina tem uma oração forte. Aleluia. Tem não, irmão. Quem tem é Jesus. Porque você vai lá, se ela não tiver com a vida consagrada, com a vida no altar, só vai ser se for a misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus, nada acontece. Porque tudo é por Ele, é para Ele. São todas as coisas. Né, meu irmão? Se não for por Jesus, e se não fosse por Deus, o Senhor, nós não estaremos aqui. Aleluia! Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Então vamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor, a fazer a vontade dele. Aleluia! Porque quando chegar naquele grande dia, o Senhor mandar nós estendermos nossa mão, aleluia, e ele vê sangue. Não, quando o Senhor falar, deixa eu ver as suas mãos, aleluia, que vem estar limpa diante do Senhor, aleluia, porque o Senhor te usa. Não pense que o Senhor não te usa, que o Senhor... Esse vídeo eu não vi quanto tempo tem. Eu saí só para pontuar algumas coisas. Esse vídeo facilmente, ele viraria 2 Reels ao invés de um só. Ok? Primeiro ponto que a gente pode avaliar nesse conteúdo é que recorte de mensagem foi bem para esse. Se você pegar os outros recortes de mensagem, tá dando 1.600, 2.000. Então tem que investir nesse tipo de formato de conteúdo. Por isso que às vezes os outros conteúdos não tá pegando um engajamento tão grande. Ele tem capa. É ótimo isso. Precisa ter capa os vídeos, viu, gente? Se você não tem capa, as pessoas elas ficam um pouco perdidas, ok? Do conteúdo. Okay? Então, quanto mais você consegue deixar claro o que é aquele conteúdo, mais direcionado a pessoa vai ser dentro do seu Instagram. Isso não é regra, mas ajuda, tá ok? Aí, a gente tem que falar que esse negócio assim, não, vou ir lá na... tem legenda, e isso faz o quê? Ele vai fazer o quê? Reter a atenção da pessoa, isso é ótimo. Só que aqui, vou trazer um ponto de reflexão. Ele colocou, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, umas 30 hashtags. Só que são todas hashtags muito abertas, muito genéricas. Gratidão, vida, louvor, Cristo. Ele poderia ter segmentado um pouco. Se ele tivesse segmentado um pouco, provavelmente ele teria menos visualização. Porém, seria mais preciso às pessoas que assistiram. Porque não é só sobre visualização, é sobre lembrar que as pessoas precisam ir para as redes sociais, mas elas precisam querer estar na sua igreja. O objetivo principal não é só encher as redes sociais, é encher a igreja. É trazer pessoas para a igreja, ok? Então, diminui um pouquinho a quantidade aí, tá? Porque um outro ponto é que a maioria das pessoas não param para ler legenda no Reels, tá? Então, tem que ser bem enxuto. Outro importante, podia ter colocado uma call to action aí, né? Para dar aquela chamada para ação, fazer a pessoa movimentar. E aqui a galera colocou que é forte, é verdade, glória a Deus, amém, é verdade, glória a Deus, é verdade, é verdade. Vamos ver aqui um outro.
sobrecarregados. Deus, nós vamos ver que Jesus, ele vem tratando justamente aquilo que nós não entendemos. Quem nunca se sentiu sobrecarregado? Segundo os estudiosos, a exaustão, a forte exaustão, forte estresse, as fortes dores de cabeça, alguns problemas gastrointestinais, são sintomas dessa dedicação exagerada. Legal, esse foi o mesmo formato. Aqui é interessante. Lembra que eu falei de conteúdo raiz e conteúdo Nutella? Um conteúdo comprido, denso e um conteúdo enxuto? Esse é um recorte. Provavelmente ele recortou de uma pregação, enquadrou ali e utilizou. Tem cara até que ele estava usando uma PTZ, a câmera lá de filmagem. Agora vamos ver um outro conteúdo aqui que vamos colocar aqui sim que... Aí, ó, PTZ USB, ó, tá vendo? Eu conheço as câmeras. Agora vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo que flopou. O que é flopar? Quando ele não vai bem. Como foi a semana de oração? Esse é um vídeo que a gente chama de highlights, tá? O que é um vídeo highlights? Deixa eu escrever aqui para vocês. Os melhores momentos. Vídeos de highlights, se eles não tiverem muita dinâmica, façam um vídeo curto. Porque não vai reter atenção. Não vai chamar atenção, tá? E aí a capa não tá atraente, né? Então tá difícil de ler o que tá escrito. Talvez, ó, como foi a semana de oração? Eu colocaria assim, o poder de Deus se manifestando no culto de oração. E uma pessoa lá quebrantada, uma foto quebrantada, entendeu? Talvez chamaria mais atenção. E aí, cuidado de só filmar e não colocar aí uma textura, um filtro, entendeu? Uma cor diferente. Por quê? Porque isso aí ele vai fazer toda a diferença, tá? Então, ao meu ver, essas coisas influenciaram por ter flopado o conteúdo. Vamos ver aqui, ó. Me batizei agora. Me batizei. E agora? Para muitas pessoas, o batismo é o ponto auge da fé cristã. Para muitas pessoas, o batismo, inclusive, é o ponto último da fé cristã. Conta-se a história que Constantino esperou o último respirar da vida para se batizar, porque ele entendia que ele era muito pecador. Ele não poderia se batizar e continuar naquela vida de pecado. Pois bem, quando nós nos batizamos, é o início de uma caminhada extraordinária diante de Deus. O batismo não é o ponto último. O batismo, na verdade, é uma expressão do ponto inicial, do momento em que cremos no Senhor Jesus e, através das águas, testemunhamos para o mundo que a nossa fé agora em Cristo está firmada. Mas quando nós entendemos que é o... Vou pausar. E eu sempre gosto de trazer o balanço. Quando eu fico cansado do vídeo, eu sei que ele vai engajar pouco. Por quê? Porque se eu, que trabalho com isso, que gosto de ver, gosto de estudar, cansei, as pessoas também pode ser que elas vão cansar também. O Me Batizei e o Pra Quem Serve a Igreja são vídeos de uns 3 minutos cada. Sei que não é ideal. Aí isso que eu ia comentar. Talvez fazer uma versão reduzida para o Instagram, ou pegar o melhor trecho e colocar assim, assista o vídeo completo no YouTube. Levar para um outro lugar. Entendeu? Faria mais interessante. Mas ó, a imagem tá bonita, E agora? o áudio tá bom, Muitas pessoas, o batismo é o... mas ele ser muito longo, e aí talvez venha um ponto muito importante, né? Que é um grande desafio. Às vezes nós temos excelentes pregadores, excelentes pastores que dominam a palavra, que fazem lá uma movimentação bem forte, né? Mas quando eles chegam na rede social, eles travam, eles ficam lá com vergonha e tal. Então é necessário aí quebrar essa vergonha, esses tabus aí em relação ao digital, tá?
E eles têm que entender, você precisa aos poucos mostrar para eles que falar no digital para uma câmera é como se você estivesse falando, olhando os olhos de uma pessoa. Então isso vai conectar muito mais, tá, ok? E aí tem que ter dinâmica. Pode ver que eu sou muito expressivo. E essa dinâmica ela precisa ter, entendeu? Então quanto mais dinâmicas ela tem, mais ele vai variar. O segundo Reels eu pensei que ia bombar, mas teve 800 visualizações. Esse vai ser o último que eu vou ver, tá? Pessoal, agora eu quero que vocês me ajudem. As redes sociais deles têm 575 seguidores e os vídeos pegaram 800 visualizações. Bombou ou não bombou? O que vocês acham? Bombou. Ó, o Sérgio até falou bombom. É isso aí, bombom sim. Bombou. Se desprenda as métricas de vaidade. E eu não tô falando que você é vaidoso, é porque é natural a gente às vezes ficar só olhando para as métricas. Esquece delas. Quanto mais você esquecer delas, mais você vai produzir conteúdos e mais você vai conseguir engajar. E saia do ambiente da comparação, que o lugar da comparação é péssimo, é muito ruim. E o de 5.000, ele é exceção, ele não é regra. Entendeu? E aí você precisa utilizar de outras ferramentas para você engajar. Por exemplo, eu não sei se vocês têm um grupo de WhatsApp, mas manda esse vídeo para a galera. Faz a galera comentar, faz a galera curtir. Marca as pessoas que estavam no culto. Olha aqui, quando a gente entra aqui, ó, a gente vê que você colocou agora 2, 4, 5 hashtags que, de certa maneira são genéricas. Ó. Church media é uma expressão em inglês. Então não vai engajar. Não é o seu público. Nova vida, pregação. Agora, jovens batistas, é específico, legal. Entendeu? Um outro ponto é, tem muita gente e não foi marcado. O vídeo do pastor podia ter feito um collab, um post de colaboração. Entendeu? E aí, juntaria os dois públicos. Entendeu? Agora, quando eu começo nessa história de avaliar Instagram da galera, a galera curte e pede. Pessoal, o conteúdo de Reels ele serve para atrair pessoas. Muito bem. Só que você tem outros dois tipos de conteúdo. Conteúdo que vai conectar pessoas e conteúdo que vai consolidar pessoas. Se você não cria esses outros tipos de conteúdo, você não vai garantir que as pessoas que passarem pelo Instagram da sua igreja, elas fiquem. É como se elas fossem visitar fisicamente na sua igreja e não teve um ministério de integração, as pessoas não cumprimentaram elas, a palavra não foi boa. Então, é importante que no Instagram você tenha conteúdos ali que vai fazer a pessoa querer ficar. Exemplo. Igreja Família Vitoriosa, vou trazer um exemplo. É uma igreja cujo objetivo, o foco total é se comunicar com famílias. Então, eu posso ter um vídeo ali falando sobre depressão? Eu posso. Mas no vídeo eu preciso ter algum conteúdo ali que fale sobre restauração familiar, fale sobre educação de filhos, sobre como melhorar a relação com o cônjuge, como melhorar a comunicação dentro do relacionamento, porque esses conteúdos vão conectar. E quando a gente fala de conectar, é assim, ó, conteúdos que atraem, eles têm um ponto de interesse. Conteúdos que conectam, eles têm uma dor em comum. Ok? Eles têm algum ponto que eles vão sentir algo mais forte ali. Vão querer fazer com que eles fiquem. Entendeu? Então, eu dei um exemplo. Então, quando você entrar no perfil de uma igreja, manda aí o Instagram de uma outra igreja para eu mostrar um exemplo. Quem mandar primeiro, eu vou ver. ICPI Caruaru, vamos lá. ICPI underline Caruaru. ICPI underline Caruaru, legal. Muito bem. Já vou avaliar.
Então, a gente tem que ter conteúdos. Ellen, já foi. Perdeu, foi devagar. Então, ICPI Caruaru, então aqui é a igreja. ICPI significa o quê? Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Não, a galera tentou correr aqui, mas não deu certo, não deu tempo. Não tem problema, gente. Minha mentoria, eu acompanho o perfil das igrejas diariamente, semanalmente, e a gente constrói um negócio muito legal junto, tá? Então você tem a chance aí de ser não só avaliado, mas trabalhar aí comigo lado a lado na produção de conteúdo da sua igreja. Eu não vou avaliar o perfil todo, tá? Mas eu vou olhar aqui, ó. Nossos pilares: evangelização, discipulação, adoração, comunhão e serviço, ok? Então, tem um recadinho do pastor, sou o Elton, papai, nesse sábado tivemos nosso primeiro treinamento, ok? Legal. Aqui, ó, divulgação, foto do culto, legal. Teve as fotos do culto, ok. Solene, deixa eu ver isso aqui, ó. Passo para a história da redação, divulgação. Ó, primeiro treinamento. Foi top. Um momento de muito aprendizado com o pastor Jadson Oliveira, da ICPI Paulista. Uma aula maravilhosa sobre pregação expositiva. E aí teve algumas fotos aí e tal. Poderia ter feito um conteúdo assim, ó. Se você quer aprender a pregar, você precisa aprender esses 3 pontos. Aí faz um carrossel ali. Dica número 1. Interprete o contexto. Dica número 2. Foque na oratória. Então, alguém que participou desse treinamento ouviu o pastor lá, Jadson, falando, pegou 3 chaves ali e fez um carrossel. Então, esse seria um conteúdo aí que vai fazer com que outras pessoas queiram ficar, ok? Então, esse conteúdo que conecta vai fazer total diferente. Por que total diferença? Porque há algumas pessoas que se identificam com, querem ser, são presbíteros ou diáconos ou querem se tornar pastores e querem pregar, querem ser pregadores, vai olhar para esse post e falar assim, nossa, que legal, tem conteúdo assim, quero ficar. Entendeu? Mesma coisa no perfil de jovens. Esse perfil de jovens, o que bomba. Esses dias eu estava falando com um pastor lá de Tocantins e aí a gente teve uma ideia de fazer uma caixinha de perguntas para os jovens. E o que mais perguntou foi sobre relacionamento. E aí teve muito conteúdo ali. Então, uma caixinha de perguntas, as pessoas foram mandando todas as dores. Tem que fazer corte? Pode beijar antes de casar? E essas perguntas são dores do público, são dores dos seguidores, dores das pessoas, e que se torna conteúdo. Que quando você explica, a pessoa quer ficar, porque ela sabe que ela está sendo ouvida, ela está sendo esclarecida, ela está sendo discipulada. Lembra que eu falei lá no começo que um dos grandes objetivos das redes sociais é discipular, é agregar. Então você vai conectar as pessoas dessa maneira, ok? Fez sentido? Deixa eu pegar aqui um outro perfil. Ibibi. É isso? Ibibiguaçu, é isso? Ibibiguaçu. Biguaçu, ok. Estamos de pé porque é uma propensão sobre nós. Olha esse carrossel, que legal. Tá simples, mas tá sendo efetivo, ok? Colocou as hashtags. Aqui eu volto num ponto, ó, dia 18 de abril esse post, tá? É o terceiro post aqui da primeira fileira. Colocou hashtag designer cristão. É um conteúdo para todo crente. Mas como você colocou específico ali para designer cristão, vai parecer só para quem é designer cristão. Entendeu? Então aí tem que tomar cuidado aí com esse ponto, né? A agenda semanal está fixada, legal. Estamos vivendo dias que temporais estarão abalando nossas raízes, legal. Evento, um vídeo aqui. Legal. Rian, eu não tenho ferramenta de equipamento. Não, tá tranquilo. Você não precisa ter as melhores ferramentas, você precisa fazer. E olha que interessante, esse vídeo aqui eu pegou 600 visualizações. Ótimo. Conteúdos agora, por fim, aí eu vou abrir para últimas perguntas. Conteúdos que consolidam. O que são conteúdos que consolidam?
são conteúdos que você vai criar relacionamento. E aí a gente vai falar de story. Existe feed, existe carrossel, existe outro tipo de conteúdo, mas eu quero falar sobre stories. Quando a gente fala de uma igreja, muitas pessoas produzindo stories é difícil. Talvez você concentrar no pastor e ele produzir conteúdos como caixinhas de perguntas seja uma alternativa. Mas é importante que você dê um espaço de fala para as pessoas elas se expressarem. Os comentários é um grande ponto também, mas os stories, a pessoa ali, às vezes que ela tem vergonha de se expor ali em público, ela vai conseguir mandar sua caixinha de pergunta, ela vai conseguir interagir. E esta consolidação, ela gera nisso. Se você fala, mas você também é ouvido, isso faz total diferença. Então, caixinhas semanais de perguntas, mostrar os melhores momentos do culto, mas mostrar com stickers que as pessoas interagem. Esse tipo de conteúdo vai fazer aí total diferença aí no engajamento, ok? Então, o Reels vai atrair, o carrossel vai conectar, vai trazer, vai gerar valor, e aí as caixinhas de perguntas vão ser utilizadas ali. Mas você pode pegar essa caixinha de perguntas respondida e postar no feed, virou conteúdo. Aí você pega o perfil do pastor que produziu a resposta, conecta com o seu e posta. Então, você juntou dois públicos qualificados ali para produzir conteúdo. Porque muita gente fala assim, nossa, mas eu não sei o que postar no Instagram da minha igreja. Eu não sei o que conteúdo falar. Mas se você abrir uma caixinha de perguntas, vai chover de perguntas. E se porventura elas não fizerem, você mesmo cria algumas perguntas para estimular que as pessoas utilizem as caixinhas de perguntas. Sair dessa barreira do zero é difícil, tá, gente? Dúvidas, ressentimentos, mágoas, comentários, desabafos. Agora é a hora. Eu tenho de devocionais. Posso avaliar? Manda aí, Matheus. Vou dar uma olhadinha. Pessoal, para vocês entenderem como funciona um pouco o meu trabalho, o Igreja Relevante é um trabalho ali que eu faço. Ó, deve com Cristo. Reels atrai, carrossel agrega e o outro que e os outros conteúdos eles consolidam o público, né? Consolidam. Vamos lá, aqui, vamos lá. Deve com Cristo. Como você se programa para fazer tudo, postar reels, divulgação e tudo mais? Aqui a minha participação a minha participação nas igrejas, tá? São de duas maneiras, ou na parte estratégica ou na parte de mentoria. Então, ou eu estou dando treinamentos e direcionando o time, ou eu estou ali junto com a equipe aí mostrando a direção para onde ir, tá ok? Hoje eu não ponho tanto a mão na massa porque tem times para fazer isso, ok? Mas eu sempre ponho a mão na massa também porque eu gosto, eu me divirto. Então é super legal. Então, e é até engraçado, o pastor Wellington voltou aqui. O pastor Wellington, ele tá com um celular top agora, e aí ele agora ele sempre se encantou em fazer vídeos, mas agora ele tá mais apaixonado em fazer vídeo. Então, tudo que ele faz, ele tá com o celular na mão assim, ó. Teve culto, teve programação da família lá na casa dele, ele filmou tudo. Não tinha uma pessoa das mídias falando, não, fica tranquilo, já tem material para postar. Então, quando você engaja com uma equipe, com uma galera que gosta, isso ajuda bastante, entendeu? Então, isso faz total diferença. Então, hoje, eu não coloco tanta mão na massa. Então, eu tenho mentorias individuais em grupos, que aí em grupo, eu vou pegar, analisar os perfis, vou trazer muito conteúdo e a gente vai crescer junto, como foi essa aula aqui de hoje. Em individual, acontece semelhantemente, só que aí é muito mais, intenso, porque eu tô pegando aquele perfil e aí a gente vai esmiuçar ponto a ponto, tá ok? Tô aqui com Dev com Cristo, Devocionais com Cristo. Aí ele pega recortes de vídeos de outros pregadores, ok? E ele posta frases e textos. Amo os arrais, já ganhou muito ponto comigo. Só de ter postado os arrais já tá ótimo. Legal, muito bom. Aqui, a consistência vai fazer toda a diferença, ok? Eu tinha um perfil de frases.
que eu transformei num perfil de vídeos. Se você digitar aí Sinto Amor, esse perfil é meu. Eu produzo conteúdo nele. A gente saiu de 90 mil seguidores para 146 mil de janeiro para cá. De janeiro para cá. Então, em 4 meses, 5 meses, vamos colocar aí, a gente conseguiu. Quando fala a gente, é eu e mais uma pessoa. Foi quase 40 mil seguidores. Ok? A consistência faz toda a diferença. Existe um nicho muito forte de frases, de textos, isso faz toda a diferença. Mas nada melhor do que mostrar sua cara. Tá? Conecta muito mais. Então você pode fazer frase, colocar texto, mas coloca aí. Eu não seguiria essa galera toda, seguiria aí, sei lá, 20, 30 pessoas, colocaria seu Instagram aí, pessoal, para ir atrelando a sua imagem. Se é um devocional, tem que ter começo, meio e fim, né? Então, cria uma estrutura aí que você vai colocar ali o texto principal, o desenvolvimento, a conclusão e uma oração, entendeu? Abra caixinhas de perguntas. Eu vi que você não postou, você só deixou na aba Reels os vídeos. Então coloca isso também, tá? Vai agregar bastante você colocar na aba Reels. Assim, só para vocês entenderem, gente. O Reels ele pode estar tanto no feed quanto só na aba Reels. Quando você coloca no feed, o alcance dele é maior. Quando você só deixa na aba de Reels, ele só vai mostrar para pessoas novas. Aqui é um truque top. Se você não quer que o seu público veja esse Reels que você postou, você não vai postar ele no feed. Na hora que você vai postar, tem a opção lá. Postar no feed, você vai tirar. Se você quer novos seguidores, você só deixa na aba Reels. Se você quer novos seguidores e que os seus seguidores vejam, você deixa no feed também, tá ok? Um outro problema é que você não está seguindo nem o Igreja Relevante, nem o Eu Sou Rian Lima. Então, isso é um erro gravíssimo, tá? Esse erro é pesado, tá? Mas a consistência vai fazer toda a diferença. O último post foi 3 de março. E como esse conteúdo é um conteúdo um pouco mais, aspas, simples de fazer, você pode aí agendar muito conteúdo, entendeu? E já deixar programado. Tá ok? Vieram 2 perguntas aqui. Qual orientação você dá para quem tem uma equipe pequena ou sozinho nas mídias, tá? Então, se você é sozinho, se você tem uma equipe pequena, invista tempo em planejamento, em um projeto. Não vá para milhões de redes sociais, faça um trabalho mais enxuto, mas um trabalho que realmente vai ser aí efetivo, que você vai ter consistência, né? Eu investiria em Instagram, Facebook e TikTok. Se você tem transmissão online, ao vivo, vá para o YouTube e aproveite alguns recortes para postar no Instagram. Se você não tem transmissão, foque no YouTube, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Por que Facebook, Rian? Porque o público de 30 mais ainda tá no Facebook, tá? No Brasil as pessoas utilizam muito o Facebook. E às vezes a gente só fica postando no Instagram e esquece, tá? Então postar lá é importante. Inclusive lá tem a opção de avaliação da instituição religiosa, tudo isso aí agrega bastante, tá ok? Então tem um projeto muito claro. Primeiro ponto. Foque em poucas redes sociais que você vai conseguir ser consistente. Tenha mentoria, tem alguém que vai acompanhar o trabalho e vai pontuar. Isso, gente, vocês ganham muito tempo quando vocês têm alguém que direciona ou que vocês estão aí num grupo. Gente, a gente tem um grupo aqui com mais de 100 igrejas. A troca de experiência, fazer mentoria, isso vai fazer total diferença, entendeu? Abracem isso. Fazer isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, ter um mentor ali que vai acompanhar diariamente, semanalmente, faz muita diferença. Faz muita diferença, porque os erros que eu cometi, você não vai cometer, porque eu vou te instruir. Então, o que às vezes você patinou e não sabia de uma sacada do Reels ou de uma CTA, a gente ganha muito tempo. E aí a gente começa até a aprender a reciclar conteúdo, e a gente descobre que uma pessoa consegue fazer muito. Por exemplo, eu faço todos os posts do meu perfil. Eu que legendo, eu que gravo, eu que faço o post do Twitter, eu que faço as artes quando preciso. Eu faço tudo. E eu tenho conteúdos todos os dias. E as igrejas que eu acompanho produzem conteúdos todos os dias. Então, dá para fazer, desde que você aí consiga ganhar tempo e velocidade, tendo conhecimento e acesso, tá? Então, isso
faz toda a diferença. Um outro ponto também é invista nas pessoas que já estão e seja apaixonado pelo que você faz. Porque quando você é apaixonado, você inflama outras pessoas, entendeu? Outro ponto, olhe para as pessoas que não estão sendo notadas. Às vezes aquele adolescente de 13 anos, de 14 anos pode ser muito útil. Aqui a gente tem um caso, o menino também chama Rian Vitorino. E ele tá com 17 agora, ele começou com 16 com a gente. E ele, hoje, ele já trabalha no time interno da igreja, em tempo integral. Ele tá aqui dentro. Então, ele começou como voluntário, ele começou a se destacar. A gente viu ele, a gente foi um achado. Ele estava trabalhando numa outra empresa de peças de plástico. E a gente perguntou: você quer investir seu tempo em mídias? Ele falou: quero, eu gosto. E a gente trouxe. Então, boa parte do time dos voluntários aqui da igreja mesmo são adolescentes. Então, olhar para essas outras pessoas que não estão sendo vistas podem ser úteis, porque são nativas do digital, vai fazer toda a diferença. É claro que tem um ponto, né? A responsabilidade é difícil de lidar, existem seus desafios com pessoas mais jovens, tá ok? Então, fazer isso é importante. E seja aberto para o novo, entendeu? Seja aberto para o novo. Hum, Me diz aqui uma opinião sua aqui. Minha igreja é um perfil no Instagram para duas congregações. O pastor sempre acha que não devemos separar os perfis. Mas eu sempre acho que as pessoas que nos seguem ficam confusas por ser um perfil para duas congregações e programações totalmente diferentes em dias diferentes. É difícil. Eu separaria, tá? Eu separaria, por ser congregações diferentes. Por mais que você vai estar segmentando, às vezes a região é outra, às vezes o público é outro, de uma é um público mais jovem, outro é um público mais velho, entendeu? E aí é porque o pastor ele ainda não compreendeu a importância das redes sociais, por isso que ele não quer dividir, ele acha que está dividindo, sendo que na verdade a gente está direcionando redes sociais para um público específico, entendeu? Então, fazer isso ajuda bastante. Porém, você tem a questão: você tem time suficiente para conseguir produzir conteúdo para duas redes sociais? Entendeu? Então, na minha mentoria, eu sempre trabalho os calendários editoriais para mais de uma rede social, para mais de uma igreja ao mesmo tempo, que às vezes a gente consegue aproveitar um conteúdo para outro, entendeu? Aí existem algumas ferramentas aí que eu ensino que ajuda bastante, tá? Postar no feed, misturar fotos e vídeos do culto é legal. Como assim? Não entendi um pouco. Consegue explicar um pouquinho mais a pergunta? Desde organizado. Não entendi. Feed organizado ou posta. Ah, tá. O Júlio mandou. Feed organizado ou posta tudo? Essa é uma pergunta que muita gente torce o nariz. No primeiro momento, posta tudo. No segundo momento, busque estética. Vou trazer um exemplo. Quero que vocês vão lá para o perfil da igreja reino.bc. Esse perfil aqui, ó. É um perfil que é uma igreja grande, enorme, tá? E o feed é impecável, parece uma loja de roupa. Tem um time grande que faz. Eles eram pequenos, cresceram, conseguiram. Ó, já estão falando, a Reino BC é lindo demais. O perfil é um espetáculo, é referência, tá ok? Eles cresceram, ok? Mas eles não cresceram assim. Eles cresceram postando tudo. E aí, aos poucos, eles foram gerando estética. É o que a gente está fazendo no trabalho aqui. Então, é melhor o imperfeito feito que o perfeito não feito. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Quando você fica muito preso ao perfeccionismo, à estética, você deixa de fazer. Então, é melhor que você faça e poste muito do que você não faça. Vou pegar um outro perfil aqui, quer ver? Que é grande. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se esse aqui tá grande. Um grande específico, quer ver? Não. Pensar aqui, grilo.
Ó, não precisa nem de uma igreja, né? Que é o perfil oficial Retiro do Guilherme Batista, né? Se você entrar nesse perfil, você vai ver que é uma bagunça. É vídeo, é texto, é cortado, é arte, é post, é foto, é tudo. Mas por quê? Porque eles são muito mais focados no volume. Quando você foca em volume de conteúdo, você consegue alcançar mais pessoas, entendeu? Quando você fica muito travado na questão de estética, você vai postar muito menos conteúdo, entendeu? Então, primeiro momento que você tem um time pequeno, posta, 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 posta. E aí você vai aperfeiçoando. Por exemplo, o vídeo não tem capa. Postei 50 vídeos, agora vou me dedicar a conseguir produzir capas. Vou criar templates no Canva para produzir capas, né? Então, ter um estratégico ali, um mentor ali que vai direcionar isso faz toda a diferença, né? Sim, a Andressa falou assim, eles usam muita estratégia. Sim, se vocês não fizerem um conteúdo intencional, gente, vocês sempre vão patinar muito, tá? Sempre vai ser um lugar de panfletagem, um lugar de divulgação de foto. E a intenção não é essa. Rede social é para agregar, trazer gente, levar gente para a igreja. O pastor não gosta quando misturamos fotos e vídeos na mesma publicação do culto. Acho que não tem problema. E aí? Não entendi. A mesma publicação ter fotos e vídeos? Eu acho que poderia fazer dois posts. É mais legal. Entendeu? Eu acho mais legal. Aí é questão de gosto, tá? Não é questão de certo e errado. Não é questão de certo e errado. Predominantemente foto e vídeo tem problema? As redes sociais se tornaram redes sociais de vídeos, tá, gente? Se tornaram redes sociais de vídeos. Então, você pode crescer com posts ou com fotos? Pode. Vai dar certo? Vai. Mas as redes sociais estão dando muito mais prioridade para os produtores de conteúdo que produzem vídeo, tá? Produz vídeo, tá? Então, é só a gente fazer uma retrospectiva. Primeiro era só o TikTok, depois veio o Reels e hoje já tem o YouTube Shorts, entendeu? E aí você tem lá o Pinterest que também fez a sua aba de vídeo, você tem o Twitter que fez a sua aba de vídeo, você tem outras redes sociais que fizeram. Por quê? Porque a movimentação é para vídeo, ok? Não significa que conteúdos de frases ou de posts fixos de feed não agregam e não geram valor, tá? Mas aí é uma questão de você aí dosar, ok? Últimas duas perguntas e aí a gente vai partir pro final, tá bom, gente? Não tem problema postar mais de 3 minutos, mas eu pergunto, você assiste algum vídeo de 3 minutos no Instagram? Geralmente não. Onde você assiste esses vídeos? Lá no YouTube. Por quê? Porque é uma rede social, um conteúdo criado para conteúdos mais densos. Tanto é que o YouTube ele prioriza conteúdos de 8 a 10 minutos. Tá? Ele prioriza esse tipo de conteúdo. Quem produz conteúdo de 8 a 10 minutos, ele vai ter uma maior retenção e maior engajamento. Vídeos mais curtos, ele já não faz tanto questão. Tá? Então, no Instagram é a mesma coisa. O Instagram é uma rede social, e é interessante você parar para pensar no nome. Instagram. Então, instantâneo. Conteúdo instantâneo, não é conteúdo profundo. Entendeu? 3 minutos, faz um vídeo de faz dois vídeos de 1 minuto e meio. Entendeu? Parte um, parte dois. E aí você agrega. Ei, se você gostou da primeira parte, se bater 20 comentários, a gente vai ter a segunda parte explicando agora sobre. Agora, além de falar sobre o batismo, vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, entendeu? Então, isso vai fazer toda a diferença. Então, quando você entende o objetivo daquela rede social, você produz conteúdo para aquela rede social em que realmente você vai ser efetivo, vai melhorar a comunicação. Ok? Vamos para mais uma pergunta. Perguntas, perguntas. Pessoal, a Andressa, ela mandou 3 vezes o perfil do Instagram da igreja dela. Gente, vocês acham que eu devo avaliar o perfil da igreja dela? O que vocês acham? Eu devo avaliar ou eu ignoro? Deixa pra lá. Eu quero ver o que vocês vão falar e aí eu dou uma olhada. Se vocês falarem que não, aí é não. Vai lá, macha. Tá. A galera tá colocando que sim, avalia, coitado. Bora lá então, vou dar uma olhadinha. Então vamos lá. Deixa eu pegar o perfil dela.
Pessoal, é assim, ó. Eu sempre falo que eu avaliar de maneira isolada o perfil num dia aleatório ajuda, óbvio, dá um direcionamento, mas é um processo que tem que ser contínuo, tá? Se ele não é contínuo, você não consegue ter aí o desenvolvimento. Então, é AD Penha, Santa Catarina. Centro Penha, Santa Catarina. Penha fica perto de onde? Eu e mais um tá precisando de um lugar para ficar por 5 dias. Fala que a gente vai ficar na casa do pastor. Peraí, que tô abrindo aqui, legal. Ok, ok. Tá, vamos lá. Muito bem. Então, a Penha, SC, quem quiser acessar aí para acompanhar, para a gente dar aí uma breve observação. Primeiro ponto aqui é a questão da consistência de conteúdo. O último conteúdo foi postado há 5 dias atrás, tá? Então, é importante postar mais conteúdos, ok? Esse seminário, alguém deve ter dado ele. Então, talvez seja interessante ter feito um collab com, ah, com o perfil, da pessoa que deu o treinamento. Isso seria interessante, tá? Ó, 5 dias atrás. Aí, olha como que é gozado, né? Então, você vai pegar aqui. Deixa eu ver. Você pega os últimos 5 conteúdos. Você vai pegar os últimos 5 conteúdos. É sobre um seminário. É sobre um seminário específico. E tá tudo bem postar mais de um conteúdo. Só que aí você foi lá e postou num dia só ou em 2 dias um monte de conteúdo e aí depois parou. Você poderia ter postado um pouco num dia, um pouco no outro. E aos poucos ir mostrando esses conteúdos. Entendeu? E isso seria bem legal. Entendeu? Seria bem interessante, ao invés de você postar só num dia. Poderia também, por exemplo, ter feito um vídeo no CapCut com as melhores fotos para postar no Reels, entendeu? Ficaria super legal também. Que são maneiras de a gente postar um conteúdo criativo, tá? E aí vamos lá pro começo, né? Tem 2.800 seguidores, 1.000 seguindo. Veja se é necessário seguir toda essa galera. Infelizmente as pessoas elas avaliam muito isso, tá, gente? Se elas seguem a nossa, ela tem 2.800, mas segue 2.900. Então, veja se tem que seguir todos esses perfis. Não, Rian, são pessoas que passaram pela igreja, são membros ou são pastores. Então deixa, não tem problema nenhum. Mas é só dar aquela considerada. O endereço está aqui, já está com o link do endereço. Eu vi o Linktree, está muito bonito, está muito organizado. Gostei bastante. Aqui é um desafio. Eu estou vendo aqui que tem muito link, que acho que são dos perfis da igreja, né? Dos jovens, dos adolescentes e tal. Mas eu não estou vendo nenhum botão de WhatsApp. Poderia ter um botão de WhatsApp para falar direto com uma secretária ou pedir oração, esse tipo de conteúdo. Ele vai tirar a pessoa da rede social e ir para o contato direto com a igreja, entendeu? A programação tá aqui também no Linktree, tá legal, tá bem bonitinho, tá bem clean, tá bem na identidade visual da igreja. Aqui a gente volta para aquela história, né? Vocês deletam as artes de divulgação de culto para deixar o feed limpo? Entendi. Eu criaria 3 posts fixados com a programação semanal com a programação mensal, tá? Então, por exemplo, um post da pessoa conhecendo o pastor da igreja, um post da programação semanal e um post da programação mensal. Seria legal, porque a pessoa automaticamente ela vai ver que aqueles 3 posts fixados são posts de relevância. Então, automaticamente a pessoa para ver esses 3 conteúdos, tá? 3 conteúdos as pessoas realmente param para assistir, para ler. Legal.
Eu acho que explorar mais Reels seria legal. Isso, o que ela faz é essa dinâmica, entendeu? Postou lá a semana, os eventos que vai ter, passou esses eventos, ela tira, para deixar o feed mais limpo, mais clean. É uma estratégia, é uma alternativa, tá? Aí, ó, já ganhou o coração do meu pastor da igreja aqui, ó, acho legal, pá, top. Ó, apareceu aqui, o Wellington Abreu está seguindo. Muito bonitinho mesmo. Tá bem, bem feito. Explorar Reels, eu acho que seria o canal para vocês crescerem, tá? Daqui para frente. Aqui, agora eu vou fazer uma assembleia, ela tem muito dessas nomenclaturas, dessas abreviações, né? Só que isso aí, para quem não está acostumado com as nomenclaturas da assembleia, por exemplo, eu fico totalmente perdido. Então, só quem é do meio consegue entender. Então, ter conteúdos que esclarecem o que é, que evento que é esse, é interessante, tá? Porque o feed, quando você olha, ele tá bonito. Ele é um feed bonito. Ele é um feed que atrai. Você fala assim, caramba. É um feed que você fala assim, nossa, tá legal. Ó, rapidinho, ó, olha que interessante, ó. Vocês fizeram uma reforma de uma igreja, de uma congregação. Poderia ter fixado esse post. Entendeu? Também é legal. Vocês tiram do feed os Reels. Isso não é tão legal, tá? Invista um tempo em colocar uma capa bonita, mas deixa lá, que as pessoas veem, senão elas não vão parar para ver os Reels. E os Reels são o que as pessoas mais vão assistir, tá, gente? É interessante que eles criaram, tanto o Reels quanto o TikTok, uma forma em que é muito fluido de você assistir. Quando você percebe, você já viu 2, 3, 4, 5, 10 vídeos. Entendeu? Você gastou lá 20 minutos vendo vídeo. Entendeu? Então, se não estiver na aba do feed, as pessoas não param para assistir, tá? Não param para ver. Deus abre céus de abençoe. Vocês fazem tudo com o celular, né? Acho que só. Não sei se as fotos também. Ó, tudo com o celular. Olha que interessante, gente. É tudo com o celular. Às vezes a gente acha que a gente precisa de uma câmera profissional, top, Master Blaster. Às vezes a gente acha que precisa do iPhone do ano. Mas não. Dá para fazer com calma, com cautela. Vocês vão perceber que tem uma paleta de cor, entendeu? As fotos estão nas melhores resoluções? Não estão, é óbvio. Tá tudo bem. Mas tá bonito. Tá agradável. Você quer parar para assistir, para ver, entendeu? Então. Eu investiria agora energia. Andressa, o feed tá bonito, tá legal. Eu investiria tempo em produção de conteúdo que vai fazer as pessoas ficarem, tá? Provavelmente vocês devem ter um fluxo de pessoas que entram no Instagram de vocês, mas não ficam. Provavelmente, tá? Provavelmente. Então, por que que elas não ficam? Porque elas só tem foto. Só tem foto, só tem vídeo. Não tem nada que faça elas quererem ficar. Se vocês entrarem, por exemplo, no perfil do Jesus Copy, Jesus Underline Copy, eles têm 1,7 milhões. É um feed bagunçado, é feio. É feed feio. Mas por que que as pessoas ficam? Porque tem conteúdo, gera valor. Você resolve a dor das pessoas. Se você não resolve a dor das pessoas, as pessoas não ficam. Lembra? Atrair, conectar e consolidar. E o segundo pilar no conectar é você entender a dor. É você apresentar a solução para a dor. Então, se você não fizer isso, dificilmente as pessoas vão querer ficar no perfil. Ok? A última pergunta do Sérgio para a gente partir para o final. Rian, usar as mesmas hashtags prejudica? Não, não prejudica, tá? Não prejudica, não prejudica. Porém, você precisa entender o seguinte: todo conteúdo não pode utilizar as mesmas hashtags, porque são conteúdos diferentes. Então, vou dar um exemplo. Neste domingo foi pregado sobre santidade, no próximo domingo foi pregado sobre milagres nas causas impossíveis. São temas diferentes. Algumas hashtags vão ser iguais? Sim, por exemplo, a primeira que tem que ter é a da sua igreja. Hashtag Família Vitoriosa em Atibaia, por exemplo. As outras, no culto lá de milagres, Deus do impossível. Então, são algumas hashtags. Santidade, como se libertar do pecado, vícios, entendeu? São outras hashtags. Então,
beira o impossível utilizar as mesmas hashtags. Mas por que que a gente utiliza as mesmas hashtags? Para ganhar tempo. Geralmente o time é pequeno, a gente quer ficar rápido, só que o piloto automático é o nosso pior inimigo na produção de conteúdo se você quer crescer o seu Instagram, tá ok? Pessoal, agregou? Foi bom? Foi top? Gerou valor? Se vocês não seguem o meu perfil, sigam o meu perfil, tá? Eu vou deixar aqui a listinha dos perfis que vocês vão seguir para vocês acompanharem. Então, meu perfil é o Soriano Lima, o Igreja Relevante Digital, com certeza. Família underline vitoriosa para vocês verem o desenvolvimento, ok? Então, esses 3 Instagrams vocês têm a obrigação de seguir para vocês verem a construção e o desenvolvimento do conteúdo, tá ok? Eu sou um cara que eu ligo para estética, assim, tá, gente? Mas eu sempre falo que o imperfeito feito é melhor do que o perfeito não feito. A ideia dessas aulas esporádicas, gratuitas, é para incentivar vocês, em primeiro lugar, a não desistirem desse ministério que é muito importante, tá? Ministério fundamental hoje em dia na igreja. Não desistam daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Então, eu faço essas aulas para isso. E para vocês conhecerem um pouco mais de quem é o Rian, de quem é o Rian, de como é o trabalho do Rian, para, de fato, se vocês tiverem interesse, vocês ficarem mais por dentro. Então, como funciona? Hoje eu não tenho cursos online, eu segurei os cursos. Hoje eu trabalho apenas com mentorias individuais para as igrejas. Então, eu tenho mentorias individuais, mas dependendo de como for, se vocês toparem, eu consigo fazer num preço muito mais legal um grupo de 10 pessoas que queiram fazer uma mentoria em grupo, ok? É claro que o desenvolvimento de uma mentoria individual é diferente de uma mentoria em grupo, né? Então, individual, a gente gasta muita energia ali junto, trabalhando e arduamente. Em grupo, você vai dividir a atenção, ok? Então, o desenvolvimento é diferente, tá? Então, Rian, como eu faço para saber mais sobre essa mentoria? Eu vou mandar agora, tá? No nosso grupo. Deixa eu pegar aqui. Um formulário de um processo seletivo, tá? Tô colocando aqui agora. Esse é um processo seletivo para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Conhecer um pouquinho mais de vocês. E também para vocês avaliarem todo como vocês estão e se vocês querem participar da mentoria. O pastor Wellington, eu acompanho ele já tem mais de um ano gente, se tem uma pessoa que... Pastor, você consegue abrir o vídeo rapidinho? Só para contar um pouquinho de quem era você no Ministério de Mídias e como era. Um negócio que eu sempre digo é o seguinte: há um ano atrás, Família Vitoriosa tinha R$ 0 investidos em equipamentos. Hoje a gente já passou de R$ 100.000 investidos em um ano. E assim, por milagre de Deus. Mas por quê? Porque o pastor Wellington, ele entendeu a causa, ele entendeu o projeto e abraçou, ele entendeu o propósito. Vai lá, pastor, fala rapidinho aí. Você tá no hospital? O áudio tá fechado. Ei, Miguelzinho! Consegue abrir o áudio aí, pastor? O Miguelzinho aqui no hospital, esperando o Uber para ir embora agora. Mas sucesso, Rian. A sua presença fez toda a diferença na nossa história e na nossa presença no digital e nos inúmeros testemunhos que a gente recebe todos os dias. Não tem palavras para descrever o quanto foi fantástico ter você por perto. Top. Top. Pastor, foi muito difícil virar chave? No presencial, não, porque a entrada foi certa, né? A entrada foi certeira. Mas muita gente falava do digital, mas ninguém tinha conseguido ainda me destravar em relação ao digital. Você consegue falar aquela frase que você disse, que eu disse para você em relação ao TikTok dos adolescentes? Como é que foi? Eu estou no hospital aqui, eu não sei falar baixo, né?
Estou pensando aqui. Quando você me perguntou acerca do TikTok, eu falei que era sem futuro. Aí você falou que os jovens que estão lá, então, eram sem futuros e não merecia ter acesso à palavra como os outros que estavam em outro lugar. A igreja, eles não eram interessantes para a igreja. Então, foi muito na veia, né? Eu lembro que. Obrigado, meu pastor. Pode fechar isso. Eu lembro que eu fui embora assim em pânico. Foi a primeira vez que eu tinha conversado com o pastor Wellington e eu logo de cara já falei isso aí. E os jovens, os adolescentes, eles não merecem ouvir a palavra de Deus. E eu quero que vocês entendam que o Igreja Relevante, mentorias pagas, mentorias gratuitas, é só um meio. O grande objetivo é lotar igrejas de pessoas que precisam do amor de Jesus. E a ferramenta digital é um instrumento poderoso para isso acontecer. Então, isso faz total diferença. Pode ter certeza. Eu tive um caso muito interessante no Rio de Janeiro, em que ele foi acompanhado comigo por um tempo, e muitas células começaram, depois que ele fez esse trabalho comigo, no digital. E aí se tornaram congregações físicas, por quê? Porque o digital começou a ficar pequeno. Era 10, 20, 30, 50 pessoas numa célula online, e aí eles começaram a pedir, não, a gente quer culto presencial. A gente quer uma igreja aqui nessa cidade. Então lembrem-se, vocês são instrumentos de evangelismo e contem comigo. Vamos marcar aqui mais uma mentoria em grupo, individual, e eu tenho certeza que vai fazer total diferença na vida de vocês. O que eu preciso de vocês? Se vocês foram impactados por esse tempo, se agregou valor para vocês, me manda no privado uma mensagem. Não manda no Igreja Relevante, porque eu tô com um problema no iPhone com o número business, mas me manda no Rian um breve testemunho, um breve depoimento de como foi a experiência de vocês tendo essa mentoria, tendo essa aula comigo. Tá bom, gente? Fechou? Andressa, essa pergunta eu respondo na mentoria. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite, bom descanso para vocês. Deixa eu fazer até uma fotinha aqui com vocês. Foi top. Foi bom demais. Boa noite, gente. Até mais.